assim compreendidos. Que neste momento possamos nos acomodar da melhor forma possível, deixando bem descontraído todos os músculos do corpo, desde os pés até a cabeça, relaxando, acalmando, serenando os ânimos, confiando em Deus, nosso Pai maior, em Jesus Cristo, o nosso irmão querido, que sempre está nos ajudando, nos estendendo a mão. Vamos fazendo esse esforço de também estendermos a nossa mão para alcançarmos a Deus, para que Ele possa nos levantar, para que Ele possa nos guiar pelos bons caminhos, para que possamos um dia, e que não seja muito longe, podermos merecer entrarmos no reino dos céus. Que o Mestre Jesus possa permanecer conosco. Vamos nos esforçar, irmãos amados, para permanecermos com Ele durante toda a semana, mantendo bons pensamentos, mantendo a calma, a serenidade, procurando fazer o bem, e mantendo a oração. Que assim seja. Boa noite a todos, tudo bem? Passaram bem a semana? Então, trouxe para a nossa reflexão hoje o capítulo 114 do livro Fonte Viva, que traz uma mensagem do Mestre Jesus, né? Psicografia do Chico Xavier, sobre a palavra do Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e uma mensagem bastante interessante nos tempos que nós vivemos. Aliás, tudo que o Emmanuel retratou da vida de Jesus, né, sobre a espiritualidade, a mediunidade do Chico, engrandeceu bastante o entendimento acerca das obras de Kardec, né, dos ensinamentos de Jesus, se tornaram bem mais claros a todos nós. Então, essa passagem, ela chama Embainha Sua Espada, e esta foi uma passagem que ocorreu num momento crítico, né, da missão de Jesus Cristo, quando os soldados vieram prendê-lo, né? Judas tinha combinado com os senhores da lei, né, os doutores da lei do Sinédrio, principalmente Caifás, que era um desses nobres da época, sacerdotes da época, que eles queriam prender Jesus de tudo quanto era jeito. Então Judas combinou com os soldados lá que aquele que ele chegasse primeiro e beijasse o rosto, era o sinal para que eles pudessem me prender. Então, nesse momento que Judas, após cumprimentar o Cristo, que os soldados chegam com as armas em punho para poder prender o Cristo, Pedro saca da espada e decepa a orelha de um soldado. Então, nesse momento, Jesus já dá uma ordem para Pedro: Pedro, embainhe a tua espada. Cristo, em todos os momentos da passagem dele, né, principalmente nos momentos mais críticos, ele sempre nos deu exemplo. E esse exemplo é do quê? Do amor e da paz. Então ele já mandou Pedro: guarda a espada, não precisa disso. Além disso, ele fala ainda para Pedro, ele fala: Pedro, você acha que se eu rogasse ao Pai que está no céu,
não viria uma legião de anjos aqui para me defender e resolver esse problema? Deixa que se cumpra a lei, deixa que se cumpra a profecia. Está no Evangelho de João 18:11. E no Evangelho de Mateus 26:52, a gente vê que tem um complemento importante. Ele fala: pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o ensinamento do Cristo aí, que é o quê? Ele já estava dizendo a respeito da ação e reação, né? A lei de ação e reação. Se você ferir, você será ferido. Se você usou a espada para ferir, a espada também será usada para lhe ferir, né? Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, vai exigir de nós lá na frente, vai resultar numa consequência, né? E a respeito desse estudo, né, desse capítulo do livro Fonte Viva, o Emmanuel traz para nós, no começo da reflexão, ele fala assim, nós vivemos em guerra, né, e existem dois tipos de guerra. Tem uma guerra que é travada entre povos, uma guerra que é exterior, igual a gente tem visto aí a Ucrânia, né, com a Rússia, uma guerra que ela visa por mais poder, mais território, mais ocupações, mais dinheiro, de olho no que no outro país tem de recurso natural, muitas vezes, né, para se tornar cada vez uma potência que ela consiga dominar o mundo, né? E o grande risco desse momento, que é o que o Emmanuel fala para nós, é que essa guerra, toda guerra traz o quê? Devastação, destruição, morte, caos, né? É isso que as guerras fazem, guerras entre povos, né? E aí ele fala que leva-se um tempo absurdo para que você possa erguer construções, né? Trazer tecnologia, trazer redes elétricas de transmissão, assim, pavimentação, e 2, 3 mísseis ali é suficiente para acabar com tudo. Dizimar um monte de gente, muitas vezes, que não está no fronte de batalha, né? E a gente ainda corre um risco de ter, infelizmente, essa guerra não acaba, né? De ter a intervenção de outros países e essa intervenção provocar uma guerra a nível mundial, onde a gente sabe que a tecnologia avançou, né, a nível nuclear e as potências estão munidas, né, dessas ogivas nucleares, e um míssil desse pode acabar com dizimar um país inteiro, né? Um absurdo. Por quê? Porque nós ainda, infelizmente, não aprendemos o valor do amor, né? O valor da gente ter respeito para com aqueles que estão subordinados ou estão sob o nosso comando, né? Infelizmente, os políticos ainda, essa guerra ela acontece muitas vezes entre partidos políticos, ela ocorre, e tudo isso, essas desavenças vão gerando essa desarmonia coletiva, né? E o resultado que ele fala aqui, o quê? Qual que é o resultado desse morticínio, esse arrasamento, essa crueldade que força o povo à barbárie, né? Na época que eu tive experiência militar, né, eu tive contato com alguns superiores que eles tiveram em combate real, né? E o engraçado é que, é lógico, o militar está treinado para uma ação, né? Uma ação imediata para poder defender o país, para defender, e está sob o comando, por exemplo, dos políticos, dos presidentes, etc. Esses militares, os militares, quando em ação, né, eles não pensam muito nessa questão, né, de, vou dar um tiro, vai abater um, vai cair ali, vai morrer, vai... No começo do combate ainda tem essa preocupação, os primeiros que vão morrendo, depois a coisa se torna o mais natural possível, né? E o povo, muitas vezes, é forçado a essa barbárie, a essa crueldade, né? Essa crueldade forçada, eu coloquei entre aspas ali, porque nós não somos forçados, né, a tirar a vida do outro. Então é uma escolha, né? Jesus também não cerceou a autodefesa, mas o ataque, a vingança, então a gente vê
a gente abre alguns, infelizmente, né, às vezes a gente se depara, vai em uma residência de um amigo, o cara está assistindo aqueles programas que a gente vê o sangue escorrendo pela tela da televisão, né? É só tragédia, é só barbaridade, né? E a gente, infelizmente, ainda tem prazer de assistir esse tipo de coisa. Tem gente que tem prazer de assistir esse tipo de coisa, né? Até pouco tempo atrás, depois eu me conscientizei um pouco, até pouco tempo atrás eu era vidrado no UFC. Ia ter uma luta de um determinado atleta que eu acompanhava, 4 horas da manhã, a gente vai assistir. E a gente começa a perceber que a gente não melhorou ainda tanto assim, né? Qual que é a diferença do que acontece com o que acontecia lá em Roma, lá com os gladiadores, né? Na época lá atrás, né? Na época do Império Romano. Então muitas vezes a gente acaba ainda se achando naquele meio e tendo prazer, muitas vezes, em determinadas, né, situações que a gente deveria abandonar, porque não tem prazer nenhum, um está tirando sangue do outro, um está guerreando com o outro. Aparecem cenas de guerra, muitas vezes na televisão, a gente fica vidrado para ver o que será que vai acontecer, o que será que a gente vai ver alguém que está morto ali, que está caído, ou alguém atirando, o outro sendo alvejado. Então isso deveria ser para nós, deveríamos refletir e agir de uma forma mais diferente frente a essas notícias, né? E é óbvio que vai acontecer o quê? O resultado são o quê? Dias de sofrimento e de regeneração, mas aqui nesse caso, para as coletividades que aceitaram esse desvario, ou seja, essa loucura, né? Então aquela coletividade todinha vai, nas reencarnações futuras, vão reencarnar em determinadas circunstâncias para que aquele povo toda aquela coletividade, todos aqueles que se envolveram nessas guerras exteriores, acabem o quê? Acabem resgatando todos os débitos anteriores, todas as faltas que foram cometidas, todas as barbáries, as crueldades, né, de pegar um inimigo e esquecer que existem convenções, né, de que essas convenções elas devem ser seguidas, porque o cara pega o inimigo e vai torturar o inimigo para tirar a informação, né? Aí eles vão fazer barbaridades que assumem o quê? A responsabilidade lá na frente do resgate. Mas essa guerra, como o Emmanuel falou, ela é travada em 2 frentes, né? Ela é uma guerra, primeiro, um exemplo que ele dá nessa lição de guerra exterior, né? E ele dá a batalha que nós travamos conosco mesmo, cada um de nós. Travamos as nossas próprias batalhas interiores, né? Então não é diferente, ele fala aqui, esse conflito acontece conosco o tempo todo. E aí a gente tem o quê? Problemas de sentimentos que perturbam o nosso coração. E aí a gente leva um tempo absurdo construindo, né, ideais superiores em nós, buscando a nossa melhoria, né, tentando estudar mais, tentando entender mais o próximo, compreendendo mais do que sendo compreendido, amando mais do que sendo amado, enfim, uma série de coisas. Mas se nós não formos vigilantes, o que acontece? Basta 1 segundo para a gente também fazer igual Pedro, tirar a espada e se lançar contra o outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente entende que a gente não pode ser ofendido, né? Às vezes não é o que a pessoa está falando para você, às vezes a pessoa está te dando um alerta e a gente já se sente muitas vezes ofendido. A gente quer ter razão sempre, né? A gente não quer, não, me fez passar vergonha, então comigo não tem esse negócio não. Comigo você trouxe e vai voltar também. Você bateu, você vai apanhar também. Então muitas vezes no dia a dia da gente, a gente tem alguns compromissos ao longo do dia e você já sabe como que é a pessoa do outro lado. Às vezes a pessoa é difícil que você vai ter que tratar. Aí o que a gente faz? Em vez de nós vigiarmos, orarmos, pedimos a proteção, pedimos para Jesus para nos dar paciência, a gente se arma, mas não dessa oração, dessa força espiritual. A gente muitas vezes se arma, né? Vou chegar lá, dependendo do que falar, vai tomar também. Né? Não vou abaixar a cabeça, por que é isso? Quem se humilha será exaltado, não foi que Jesus falou para a gente? Né? Não devemos humilhar ninguém, né? Podemos dialogar com essa pessoa que muitas vezes nos tenta humilhar de uma forma diferente, tentando fazer com que ele perceba o equívoco dele. E outra coisa,
Se a pessoa já chega numa determinada relação contigo, numa determinada conversa, você percebe que o outro entende que ele tem razão suprema, vale a pena a discórdia, a discussão? Ele não vai mudar a forma dele de pensar. Por quê? Porque ele também não aceita as suas colocações. Isso a gente viu ao longo dessa política toda que nós vivemos aí ano passado. Eu sou A e eu sou B, e acabou. E acabou que a gente não tem condição, muitas vezes, de escutar o outro. A gente leva tudo para o lado pessoal. E enquanto a gente agir nesse formato, a gente não vai ser feliz. A gente não vai encontrar essa paz. E basta um segundo de loucura para que a gente contraia um débito que nós vamos nos amargar durante muitas e muitas vidas. É 1 minuto de insanidade nossa, você dá um soco numa pessoa, às vezes você ficou tão irritado que você parte para uma agressão, mas não imagina a consequência daquela agressão. Estou falando de uma agressão física, porque a palavra também fere, gente. A agressão física, você dá um soco, o cara cai, bate a cabeça numa ponta de calçada, pronto, está morto. Você não teve a intenção, mas a culpa é sua. Você assume essa responsabilidade no momento em que você não refletiu, não conseguiu ter paz suficiente para evitar esse confronto. Dentro da casa da gente mesmo, a nossa família ali mais próxima, palavras são ditas que não voltam mais atrás. Relacionamentos são destruídos pela intemperança nossa, a nossa falta de tolerância. E aí, muitas vezes, a gente fere as pessoas que a gente mais ama. Não precisa bater, não. Uma palavra dói, dói demais. Uma palavra mal colocada, numa circunstância infeliz. Esses são os arrependimentos. 1 segundo de insanidade é suficiente para a gente colocar a nossa encarnação aqui em perigo iminente. A gente destrói a nossa encarnação, tudo que a gente tenta construir. Um momento de desatino nosso no trânsito. O motoqueiro passou, chutou o retrovisor, você foi atrás, passou o carro em cima dele naquele momento de insanidade. Arrumou um débito. Arrumou um débito para toda a vida. Estragou a tua vida. A gente costuma receber, infelizmente, a gente recebe vídeos de policiais reagindo ao assalto, policiais que estão apaisando, reagindo ao assalto. Aí esses dias eu estava vendo, abri lá o vídeo, o cara furtou a moto dele. Ele saiu da moto, ele estava com uma pessoa na carona, não sei se era esposa, não sei o quê. Então na hora que ele desceu, ele deu 2 passos para frente, tirou a pistola e atirou no cara, que estava de costa na moto. E eu fiquei pensando, hoje, refletindo, porque antigamente já achei que isso estava muito certo, que tinha que fazer mesmo. Mas a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, que é o embainho tua espada. Ele estava com a espada dele, só que a ferramenta não era uma espada, era uma pistola, Então ele poderia ter deixado o cara indo embora com a moto dele. Ele estava vivo, estava bem, mas ele, como policial, ele achou que ele deveria reagir e matar. Eu não estou condenando a atitude dele, ele vai responder por ela. Estou falando que, será que esse é o caminho? Essa é que fica a pergunta, a nossa reflexão. Esse é o caminho? Esse é o caminho? Aquele cidadão que ele alvejou tem uma mãe, tem um pai. Olha a complicação que ele vai arrumando também espiritualmente, Porque quando você agride esse outro, ou verbal, ou através de uma ação violenta, contundente, ele não está sozinho. Nem nesse plano material, nem no plano espiritual. Imagina quantos que não estão acompanhando ali. Quantos inferiores. Inferiores não, gente? É estranho falar. Mas aqueles espíritos que ainda se mantêm nas trevas, que não conseguiram enxergar a luz, entender essa bondade, que estão ali instigando aquela ação criminosa, que se alimentam dessa energia negativa. Imagina quantos daqueles espíritos ali que ele não atraiu com essa atitude dele. É o famoso, se a gente puder conquistar mais um amigo, melhor, do que conquistar um inimigo. Quantos casos que a gente vê aí que a pessoa é presa, já está entregue, não sei o quê, o cara entra com vida dentro do camburão e chega lá sem vida. Quantos policiais também que saem para defender a sociedade e não retornam para casa?
Isso é fruto do quê? Justamente do que Emmanuel tenta falar, dessa guerra tanto exterior quanto essa guerra interior. Só que a mudança, ela ocorre de dentro para fora, né? Então, nós não vamos, muitas vezes, conseguir mudar o outro, mas é o que Jesus fez. Em todo momento da trajetória dele, foi dando exemplo para a gente. E esse é mais um exemplo que ele deu para o Pedro. E eu fiquei pensando, nossa, por que o Pedro estava com uma espada na cintura, né? Então, assim, mais um aprendizado para nós. Acredito que não era por uma questão só de se defender diante de uma ameaça, mas talvez pudesse usar, fiquei pensando usar aquela espada também para poder cortar um pedaço de árvore, né, para poder se defender de algum animal traiçoeiro no caminho. Mas eu falei, bom, ele estava com a espada ali, ele sacou a espada. Imagina, você pensa em comprar uma arma para você ter na sua casa. Não, vou defender meu ambiente doméstico com uma arma. Tá tão fácil a arma lá, será que se você arrumar alguma desavença, você não vai recorrer a essa arma que está dentro da sua casa? Né? Muitas vezes, pode falar, meu amigo, estamos aqui para aprender. Todos juntos. Então, muitas vezes, ou para defesa, ou para um animal, eu não sou contrário a isso, mas eu estou falando assim, será que é o caminho? Né? Será que esse é o verdadeiro caminho? O cara que sai, eu tenho porte de arma, eu saio armado na rua. Será que está tão preocupado assim de ser, não está mais fácil ali de você, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir no que vale a pena. Será que a pessoa tem condição psicológica realmente para poder portar uma arma de fogo? Acho que são algumas coisas, não sou contrário, né? Porque aí nós estamos infringindo um direito de liberdade do ser humano de escolher o que ele entende que é bom para a vida dele. Né? Às vezes o cara fica no meio do mato aí, né? Mora em locais distantes, ermos, que ele necessita realmente ter alguma coisa para autodefesa, né? Mas veja, uma coisa é a autodefesa e outra coisa é o prazer de criar violência, atitude para você poder ferir o próximo, né? E é isso que o Emmanuel fala, mas por quê? E ele fala aqui, porque a gente ainda é rancoroso, é orgulhoso, é egoísta, a gente ainda é desequilibrado, né? Continuando, o resultado é o quê? Esses momentos de loucura, né? Que a gente vai ter que espiar para o resto da vida. Muitas vezes a gente não consegue mais se equilibrar naquela encarnação por conta de uma atitude dessa, né? Aquele momento de desequilíbrio que a gente acaba chegando às vias de fato. E aí ele fala, quando alimentamos a guerra contra o outro, nos perdemos em trevas, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Quando a gente alimenta essa guerra contra o outro, o maior prejudicado dessa guerra é quem? Somos nós mesmos. Porque o grande combate sou eu comigo mesmo, não sou eu com o outro, né? E quando o outro, muitas vezes, profere alguma palavra ou alguma atitude que é contra nós, se a gente se sente ofendido, nós é que permitimos. Nós é que permitimos. No filme Nosso Lar, tem um momento lá que o André Luiz, né, na obra Nosso Lar, ele vai pedir desculpa para a enfermeira, que já estava há muito tempo na espiritualidade, com um nível maior, vai pedir desculpa. Ela falou, não precisa pedir desculpa para mim, não me senti ofendido. Peça desculpa para quem se sente ofendido. Né? Então, esse é mais um exemplo que a gente pode seguir. Né? E quando a gente sentir que ofendeu, também vamos pedir perdão. Façamos a paz com o que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós um reinado de luz. Ainda temos muito o que aprender, ou muito o que fazer para que a gente possa se corrigir, para que a gente consiga, né, sair daqui desse plano, né, quando chegar o nosso momento de partida, que a gente passe para o lado de lá, pelo menos com um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais de luz, né? Que a gente consiga combater essas sombras que existem em nós. E para isso, basta que a gente faça uma reflexão, né? Naquele momentinho que a gente está sozinho em casa, né? A gente fazer uma reflexão, olha, quais são os meus pontos de alerta, quais são as oportunidades que eu tenho de aperfeiçoamento, quais são meus pontos de desequilíbrio, de queda. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma lista com no mínimo 10 itens, para ser bem bonzinho, tá? Porque a gente vai passar o dia ali escrevendo um monte de coisa que a gente precisa mudar.
Ah, eu consigo mudar tudo da noite para o dia? Não. Só o fato de eu fazer uma lista com 100 defeitos que eu tenha, isso é motivo para que eu me desanime? Não. É motivo que bom que a gente já está desenvolvendo a nossa percepção para aquilo que nós podemos mudar, para a gente começar a acabar com essa sombra que a gente tem ainda, para a gente começar a se tornar aquela luz que o Mestre sempre falou, né? Podereis fazer muito mais do que eu fiz, basta que a gente se desenvolva, né? Todos nós estamos condenados, como diz o Bezerra, a evoluirmos, a nos tornarmos espíritos iluminados, né? Existe uma escala para a gente subir. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos subir, né? E aí ele fala, você empunhando uma espada, né, com a lança na mão e pronta para usar, você jamais vai conquistar o bem que você deseja, né? E aí, eu escrevi aqui, o famoso bater levou. Minha mãe ensinou pra gente, quando a gente era pequeno, que saísse na rua, apanhasse na rua, ia apanhar em casa também, né? Às vezes o filho da gente chega da escola, pequeno, e fala assim, nossa pai, apanhei. Nossa, o pai fica... Amanhã, se acontecer, é você que vai bater. Olha o ensinamento que nós estamos dando para o nosso filho, né? Olha o ensinamento que nós estamos dando para o nosso filho. Então, aí as pessoas muitas vezes crescem e se tornam violentas, agressivas. Mas por quê? Porque teve uma sementinha em algum momento ali que a gente plantou, né? Porque a gente não quis entender, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade nesse momento, como pai ou como mãe, falou mais alto. Quem gosta de ver seu filho ser agredido? Mas essa é a melhor forma de a gente tratar a situação, né? Professoras aqui presentes, acho que não é a melhor forma, né? Quantas e quantas vezes vocês se depararam com essa situação? Mas aí o pai é chamado na escola e a mãe, e o pai do filho que foi agredido, acho que é o cúmulo, que é um absurdo, né? Que tinha que também, não, como dizer o meu filho apanhar, não, tem que bater também, né? Então, assim, a gente não entra num acordo, não é o caminho. A agressão, a violência, não é o caminho. E aí ele fala, que eu achei muito bonito esse trecho, ele fala que a cruz do mestre tem a forma de uma espada, mas com a lâmina voltada para baixo, né? Você olha a cruz, a parte da empunhadura, quando ele está fazendo uma comparação com uma espada, a parte da empunhadura está para cima, e a lâmina está voltada para baixo. O que isso significa para nós? Que essa espada, ela não está ali para poder agredir, para poder machucar, para poder ferir ninguém, né? Então, até na cruz, o Emmanuel consegue fazer uma analogia com uma espada, pelo formato semelhante, mas ela não está para cima, em posição de ataque. Ela está para baixo, em posição de paz, né? de pacificação, vamos dizer assim. E na mensagem final, o Emmanuel diz o seguinte para nós aqui. Recordemos assim que em se sacrificando sob uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, quer dizer, abandonada, deixada no chão, não é para agredir, né? Isso é uma ferramenta, porque não precisa ser uma espada, né, gente? Pode ser um garfo, pode ser uma faca, pode ser uma série de coisas. Tudo depende do uso que você dará para aquilo. É uma ferramenta, né? Então, você é aquele que vai conduzir a ação daquela ferramenta, né? É que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Foi isso que Jesus trouxe para nós, esse ensinamento de amor, de pacificação, né? A gente vê essa tristeza dessas guerras exteriores, ou atitudes impensadas, né? No nosso próximo, no dia a dia. Isso é muito comum a gente observar. E nós temos, óbvio, que buscar todo santo dia melhorar mais um pouco. Todo santo dia embainhar nossas espadas, né? E conversando hoje, uma série de situações ocorreram, né, hoje no meu dia. E a primeira coisa que vinha na cabeça, a gente está estudando fazer bainha em espada. Então vamos tentar ficar com isso na cabeça, né? Aconteceu alguma coisa, em vez da gente ser reativo e já, olha, se bateu vai levar,
se falou vai ter resposta, vamos refletir, né? Vamos parar um momentinho ali sequer, em vez de dar aquela resposta, né? Vamos dizer meu pai, meu pavio é curto, né? Vamos aumentar esse nosso pavio. Botou fogo ali, que bom que ele é grande, dá tempo de, não vai explodir a pólvora toda que está por trás daquilo. Então, tentar lembrar dessa mensagem ao longo do nosso dia, para a gente tentar fazer, e depende da gente, fazer esse mundo se tornar um pouco melhor. E como que esse mundo se torna melhor? Quando a gente melhora a nossa condução no trato com a nossa família, no nosso trabalho, né? Nos locais que nós frequentamos, as pessoas que nós nos relacionamos, nós vamos nos tornando mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos, né? Vamos tendo condições de compreender mais, né? Começar a esquecer um pouco da gente, né? Começar a perder, começar a ser mais humilde, menos vaidoso, menos orgulhoso, porque essas são as chagas da humanidade, né? O orgulho, a vaidade, é isso que leva a gente para situações de conflito. E a gente arruma, às vezes, tanto problema desnecessário para a nossa cabeça naquele dia, porque a gente não soube respirar um segundinho, em vez de dar aquela resposta. Aí depois a gente fica arrependido muitas vezes, né? Puxa, dei um tapa no meu filho, respondi mal para minha esposa, né? Fui grosseiro com o colega de trabalho, mas aí já fez, né? Que bom que reconheceu pelo menos. Então volte lá e peça perdão. Né? E como Jesus disse para a mulher que seria apedrejada, né? Ele não julgou, né? Aquela mulher. O que ele falou? Vá e não peques mais. E para nós fica a mensagem: vamos buscar a paz, o equilíbrio e embainhar as nossas espadas. Que a gente tem as espadinhas bem afiadinhas. Vamos manter ela dentro do lugar dela. E aos poucos a gente vai se libertar, nem dessa espada a gente não vai precisar, a gente vai jogar isso tudo fora. Por quê? Porque a gente vai ser só luz, né? Nós vamos conseguir ser só amor, só otimismo, só paz, só felicidade, né? Deus não quer que nós soframos, Jesus não quer que a gente sofra. Nós sofremos porque a gente cometeu equívocos no passado e cometemos equívocos no presente. Então esse sofrimento não é que eles querem que a gente sofra, é uma forma da gente resgatar os nossos erros, né? Então vamos de cabeça erguida entender que todos nós estamos nesse planeta Terra aqui. O que é isso daqui? É um grande hospital, né? Tem um monte, nós somos todos nós ainda doentes da alma, né? Em atitudes equivocadas, né? Isso é uma grande prisão, isso é um grande sanatório, e nós fazemos parte disso tudo. Mas também compete a nós, né, otimismo para mudar, né? Fazer com que a gente consiga melhorar. E a gente fica falando que é difícil, né? Será que é tão difícil assim mesmo? Então fica a nossa pergunta: será que é tão difícil assim? A gente não consegue dar um passo adiante, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, uma ótima noite para todos nós, que Jesus abençoe e proteja cada um no seu regresso aos lares, né? E uma semana com a espada embainhada, tá bom? Beijo no coração de todos.